boa tarde. Estamos iniciando mais um ED Conversa. E no programa de hoje, contamos com a presença de Natália Barbosa e Marconi Júnior. A formação de ambos é em Economia Doméstica, com mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela UFRPE. Atualmente, estão cursando o doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde, Natália e Marconi. Boa tarde. Boa tarde. Recentemente, nós fizemos uma publicação no perfil do Instagram Economia Doméstica, né, que se referia à rotulagem de alimentos. Então, nós pensamos, por que não fazer um programa que a gente tivesse uma oportunidade de discutir melhor sobre essa temática? A gente pensou nisso porque tem muitas pessoas que ficaram responsáveis, né, no seu dia a dia para que elas fizessem as compras do mês. Muitas pessoas que nem faziam as compras, mas são as pessoas que estão, digamos assim, fora do grupo de risco nesse momento que nós vivemos, nesse momento histórico que estamos vivendo. E aí muitas pessoas estão responsabilizadas por fazer essas compras. E elas têm dificuldade de encontrar itens, por não compreenderem também a importância de ler os rótulos. E aí eu gostaria de saber, né, fazer essa pergunta aqui para vocês. O que são os rótulos e por que lê-los? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite. A professora Jaqueline, é um prazer estar aqui participando juntamente com a Natália, que eu estudei com ela, como Jaqueline falou no início, né? Estudamos juntos Economia Doméstica na mesma turma, no mestrado, e agora estamos no doutorado na Universidade Federal da Paraíba. E como a professora Jaqueline falou agora, realmente é um tema muito importante nesse momento da gente tratar. Porque eu tiro, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu fiquei responsável de fazer as compras, tanto para minha casa, como para a casa da minha avó, por ela ter sido do grupo de risco, né? Eu tenho já uma experiência, porque trabalho nessa parte de rótulos de alimentos, mas pensando em pessoas que não tinham contato antes, não iam a supermercados, não iam à feira, e aí ficaram encarregados com essa atividade, né? E encontraram bastante dificuldade, até por dados que a gente obteve pelo Ministério da Saúde. Eles afirmaram que 70% das pessoas, quando vão aos supermercados, elas têm o costume de olhar os rótulos de alimentos. Porém, quando perguntado se elas entendiam o que estava ali, menos da metade desses 70% que observavam, eles disseram compreender aquelas informações que estavam ali. Então, a gente vê essa dificuldade até para as pessoas que vão ao supermercado, até as pessoas que têm o hábito de ler, de observar o que está lá no rótulo do alimento, mesmo assim encontram dificuldades. Então, é um tema importantíssimo a gente discutir. Verdade. Boa tarde a todos e a todas. Como o Marconi falou, a gente vem trabalhando nessa área de rotulagem de alimentos há um bom tempo, né? Uma vez que existem projetos de extensões, pesquisas a respeito. E como, complementando o que ele falou, de fato é muito importante, uma vez que as pessoas têm uma dificuldade na leitura desses rótulos, né, não entende a princípio o que é determinadas informações, fora também, muitas vezes, a posição daquelas informações constando no rótulo. Então, é sempre importante estar falando sobre esse assunto, estar discutindo, estar trazendo informações para as pessoas, porque quanto mais a gente conseguir disseminar essa informação, mais fácil vai ser para o consumidor final consumir determinados alimentos. Certo. Bem, e vocês, Natália, agora ela mencionou sobre as informações, né? Quais são as principais informações que o comprador, o consumidor precisa saber em relação aos rótulos? Eu acho que a gente, interrompendo, a gente pulou, não foi uma Eita, pergunta que você falou sobre verdade, o que é o rótulo, né? É verdade. Então, Bem lembrado, de forma bem resumida, o rótulo é tudo aquilo que vai estar na embalagem do produto. Ele tem aquela embalagem, seja de vidro, de plástico, de metal, não importa o material, aquilo é a embalagem do produto, que ela vai proteger o produto. O rótulo, ele vai informar o consumidor e a consumidora alguns itens obrigatórios, que a gente vai falar mais à frente. Mas, de forma bem geral, o rótulo é o quê? É tudo aquilo que está escrito,
que está colado, que está impresso, seja em forma de relevo, seja em forma de figura, tudo aquilo que vem na embalagem do produto é o rótulo, e ele vai trazer algumas informações. É isso, Nath? Exatamente. É basicamente qualquer informação, repetindo o que Marconi falou, figura, texto ou não, acerca daquele produto. Desde o seu nome ou não, a marca, a validade, aquilo ali é um rótulo. Não independe da informação ou não, Se ele mas já, tá, já é. exatamente, se ele Exatamente, está já é escrito, se é uma como. figura, se está estampado, não importa. São as Exato. informações que estão ali naquela embalagem, é o rótulo. Certo. E em Verdade. relação agora às informações? São várias, né, Nath? De forma bem geral, a gente Verdade. observa muito que todo mundo, de forma geral, observa o prazo de validade. Isso aí, todo mundo sabe que é o básico, né? Tanto para alimentos como para medicamentos, a gente tem esse costume de observar o prazo de validade. Mas não só se resume a isso. Exatamente. Como complementando o que o Marconi falou, o rótulo em si ele tem várias informações a respeito do alimento, do produto. Pode ser o nome do produto, a marca daquele produto, a lista de ingredientes, o modo de conservação do produto, a tabela nutricional, informações nutricionais, prazo de validade, como ele falou, identificação da origem, enfim, existe toda uma gama de informações. Só que, tratando da pergunta de Jaqueline, a princípio, quando a gente pega um produto numa prateleira, quais são as informações mais necessárias? Saber de fato qual é o produto que eu estou comprando, o nome daquele produto, que eu acho importantíssimo, uma vez que um exemplo clássico é a questão da bebida láctea e de iogurte, uma vez que a embalagem é bastante parecida, são bem semelhantes, e você acaba confundindo, pensando que está comprando iogurte, mas está comprando bebida láctea, e são produtos diferentes. Então, sempre estar atento ao nome do produto, de fato, o que, que ele é. O vencimento, porque você tem que saber até quando você pode consumir aquele produto. O modo de preparo também, que é bastante importante, uma vez que você utilizando aquele produto de forma inadequada, pode ser que as características sensoriais dele não sejam as mesmas que é comumente consumido, né? Além do modo de conservação ou armazenamento. É importante falar sobre o modo de conservação e armazenamento, uma vez que muitas vezes as pessoas armazenam de forma incorreta os seus produtos. Isso acontece bastante com a carne. Às vezes as pessoas armazenam em temperatura incorreta ou em temperatura ambiente, uma vez que a gente sabe que produtos cárneos, eles precisam de temperatura de refrigeração e congelamento para poder durarem mais. É exatamente isso, Nath. Até também tem alguns produtos que a gente, quando vai ao supermercado, a gente observa que ele está em temperatura ambiente, ele não está sobre refrigeração, como, por exemplo, os conservados, latas de ervilha, sardinha, milho, e as pessoas têm o hábito de, quando chegar em casa, terminam armazenando dentro da geladeira, sobre refrigeração. E aí é aquele outro ponto importante que a gente tem que observar no rótulo, que é justamente o que a Natália tocou, o modo de conservação. A gente observa, pega um produto, o prazo de validade é daqui a um mês. Mas se eu abro ele hoje, aí vai estar dizendo no rótulo, após aberto, consumir em até 2 dias, em até 3 dias. Então, a gente tem que observar não só o prazo de validade, mas essas outras informações que vêm a acrescentar, como também o peso. A gente muitas vezes não observa o peso de um produto, mas aí eu vou comprar um determinado alimento e olho só o preço. Um preço de uma empresa X custa R$3. De uma empresa Y custa 5. Mas aí eu não observo o peso. Possa ser que o peso seja diferente. Então, também é uma informação que é contida no rótulo que é importante para a gente ver se realmente o preço está valendo em conta
levando em consideração quanto vem daquele determinado alimento. É outro ponto importante. E também a questão do modo de preparo, que a gente pode observar que determinados alimentos eles já vêm prontamente para o consumo, só é a gente abrir a embalagem e consumir, mas determinados produtos não, tem um determinado modo de preparo que ele já diz para você obter o máximo rendimento. Eu preparando daquela forma que no rótulo vem trazendo, eu vou ter um produto para consumo de forma ideal, que o fabricante diz, e também um maior rendimento e as propriedades físicas do alimento, como também as sensoriais, como a cor, o sabor, a textura. Se a gente for pensar numa geleia, se a gente for pensar nesses produtos em pó, que geralmente a gente adiciona água Gelatina. e a gelatina, exatamente, a professora Jaqueline. Uma gelatina, se ele diz que é 1 litro de água e eu coloco 2 litros, lógico que vai ter uma alteração das características do alimento. Então, também isso tem que ser levado em consideração. Certo, Exato. Eu só queria fazer só uma observação com relação. Obviamente, todas as informações são importantes acerca do rótulo do alimento, mas a tabela nutricional é muito importante ser visualizada, ser compreendida, porque na tabela nutricional, quando que a gente vai ter o teor de açúcares daquele alimento, o teor de gorduras, o teor de proteínas ou fibras, além de sódio. A gente sabe que o consumo elevado de gorduras pode ocasionar algumas doenças cardiovasculares. O consumo também elevado de sódio também pode ocasionar algumas doenças, ou de açúcares, não é mesmo? Então, é sempre bom ficar atento o quanto de cada um desses componentes nutricionais a gente está ingerindo, para não prejudicar a nossa saúde. Aí é sempre bom estar observando isso no rótulo. Isso E eu só ia ressaltando uma perguntar sobre a coisa, no saúde. rótulo, ele pode vir escrito tabela nutricional ou informação nutricional. Todas as duas formas estão corretas de informar, tabela nutricional ou informação nutricional. E complementando só isso que a Natália falou, a questão do sódio é muito importante, porque a gente tem que observar também nessa informação nutricional, nessa tabela nutricional, a porção, porque muitas vezes não é eu consumindo aquele alimento todo, por exemplo, um alimento básico, um biscoito. Se a gente pega um biscoito recheado, a gente vai ver que a porção é 3 biscoitos, 4 biscoitos, 5 biscoitos no máximo. Mas se eu abro o pacote e como ele inteiro, quanto eu vou estar consumindo de sal? Quanto eu vou estar consumindo de gordura, de açúcar? Então, é importante levar também a porção, observar isso. Pessoas que são diabéticas, consumir um produto com alto teor de açúcar. Aí observar, só vem tantos gramas de açúcar, mas naquela porção, se eu comer 2, 3 biscoitos, mas se eu consumo o pacote inteiro, então a gente vai multiplicar a quantidade de açúcar que vai estar ali. Também tem que ser outra informação importantíssima a gente observar no rótulo do alimento. Certo. Então, tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Qual a Aí já importância entra do na rótulo? próxima pergunta. Que a gente pensou aqui, qual seria, né, a importância dos rótulos para a nossa saúde? Que além dessa questão do Bem, açúcar, né, Natália, tem a questão do sódio, né, para as pessoas hipertensas. exato, não. A questão do rótulo está diretamente ligado com a nossa saúde, porque, como eu falei anteriormente, uma vez que a gente consome produtos com elevado teor de gordura, com elevado teor de sódio, com elevado teor de açúcar, isso vai ocasionar doenças. E não é o que a gente quer, né? A gente quer, em tempos de pandemia, o ideal é sempre manter a nossa imunidade, a nossa saúde em alta, para evitar certos efeitos de algumas doenças, que é o caso da hipertensão, que é como o Marconi falou, ou da diabetes. Você consumir alimentos ricos em açúcares de forma descontrolada, isso vai ocasionar algumas doenças. Então, é sempre bom ver essa questão dos ingredientes, de quanto tem de componentes nutricionais naquele alimento. E outra coisa que é importantíssimo em relação à saúde, a gente sabe que nesse momento que estamos passando, né, único nessa pandemia, as pessoas estão em casa, as pessoas estão ficando ansiosas, e o que é que termina ocorrendo? A gente consumindo
mais produtos ricos em açúcar, mais produtos ricos em sódio, mais tudo que não é necessário. Mas como a gente está na ansiedade, termina consumindo mais esses tipos de alimentos. E muitas vezes isso vai refletir na nossa saúde, porque a gente sabe que o mais importante para a gente manter uma imunidade boa, né, é o quê? Consumir frutas, consumir hortaliças, beber bastante água. Então, não é que consumindo determinados alimentos a gente vai estar livre de pegar determinado vírus ou não. Mas se a gente consome mais frutas, mais hortaliças que são ricos em vitaminas e minerais, a gente está melhorando a imunidade e caso a gente venha ficar doente, a gente vai ter mais chances de se recuperar, devido a gente estar com o sistema imunológico perfeito, né? Está em dias. Agora, se a gente consome bastante alimentos com açúcar, bastante biscoito recheado, batata frita, alimentos gordurosos, tudo isso vai interferir diretamente nas nossas taxas, né? Seja de glicose, seja de glicerídeos, como também diretamente na nossa saúde. Certo. Uma das questões que vocês colocaram, que me veio à mente em relação aos ingredientes, é, por exemplo, algumas pessoas que têm alergia. Tem casos de pessoas que são celíacas, pessoas que têm alergia a algum ingrediente, a ovo, algum componente do ovo, da soja. E em alguns produtos vem, né? Isso são ou até mesmo alguns aditivos, alguns corantes que tem alguns produtos também podem desencadear, né, um processo alérgico. A importância também, né, da gente estarmos atentas, né, atentos a todos os ingredientes que estão lá descritos. Uma coisa importantíssima antes de responder a sua pergunta, Jaqueline, é em relação à ordem da lista de ingredientes. A gente tem que ter em mente o seguinte: a lista de ingredientes ele vai começar com o ingrediente que tem maior quantidade naquele alimento. Se eu começo lendo a lista de ingredientes e começa açúcar, água, em seguida de água, e os corantes, pensando na gelatina, a gente tem que observar o quê? Se vem açúcar, o primeiro ingrediente é ele que tem maior quantidade naquele alimento. Então, é importantíssimo observar isso. E em relação às pessoas alérgicas, justamente é muito importante também olhar a lista de ingredientes. No caso do glúten, ele geralmente vem logo na embalagem na frente, né? Sem glúten. Mas determinados corantes, né, Natália? Determinados corantes, a pessoa às vezes não vê nem o nome do corante, vem um símbolo, um código para identificar. Um código. E é a dificuldade, né, para as pessoas que são alérgicas. Exatamente. Essas informações com relação a alergênicos, que é recente, inclusive, essa legislação, que é obrigatório você colocar os alergênicos ali contidos, como ovo, derivado de soja, enfim. Isso é recente e é muito importante, porque como a Jacqueline falou, existe hoje o aumento de pessoas celíacas ou então com intolerâncias a determinados componentes, vem aumentando. Então é sempre bom você verificar se aquele alimento ele possui algum alergênico ou não, caso você tenha alguma predisposição à alergia daqueles componentes, claro. E também está relacionado à saúde, porque uma vez que você verifica isso, não vai lhe prejudicar, certo? Outra coisa também é que essa lista de ingredientes, às vezes, tem dificuldade da gente ler quando a gente pega o rótulo. Porque, como eu falei no início, né, a questão das pessoas tentar ler, observar o rótulo, mas não compreender completamente o que está neles. As principais dificuldades observadas é muitas vezes o tamanho da letra, que é bem difícil de ler, né? Dependendo até que não tem problema de visão, mas a letra é tão pequena que é uma dificuldade. E além do tamanho da letra, muitas vezes na lista de ingredientes eles não botam o nome do aditivo, eles usam um código para expressar aquele aditivo. E é um dos pontos que está em debate atualmente, que é a mudança para unificar esses rótulos de alimentos. Ou todo mundo vai botar código, ou todas as empresas, né, que produzem indústrias de alimentos vão botar códigos, ou todas as indústrias vão colocar o nome do ingrediente. Então está em debate para unificar o rótulo de modo geral.
Uma questão também importante é em relação a que alguns alimentos não têm a obrigatoriedade, né, dos rótulos. Tem alguns alimentos que não têm essas informações todas que vocês falaram. O que vocês podem dizer sobre isso? Bem, existem alimentos que têm um rótulo com informações parciais e outros, de fato, sem informações nenhuma. Essas parciais estão relacionadas a o que é aquele alimento, o que é que está contido, o peso, por exemplo, café, sal, água envasada, vinagre. Tem um rótulo, só que não tem, por exemplo, a tabela nutricional, sobre informação nutricional. Porque aquele alimento, ele é um alimento que não passou por grandes adições. O café, por exemplo, o café ele não é adicionado nenhum outro ingrediente, é só o café torrado e moído. O sal também, o sal geralmente ele é iodado, e isso vem descrito no rótulo, mas, por exemplo, não tem informação sobre tabela nutricional. Já existem outros alimentos que não tem nenhuma necessidade de ter rótulo, que são os alimentos a granel. Alimentos como ervas, vendidas a granel, frutas e vegetais in natura ou minimamente processados, carnes refrigeradas em açougue, não precisa ter essa rotulagem, porque eles estão a granel e também não passou por nenhum grande processamento ou adição de vários ingredientes para ter a necessidade de ter um rótulo com várias informações. Por exemplo, quando você vai no mercado, por exemplo, e compra páprica, geralmente não precisa ter um rótulo, porque você só está comprando a páprica. E ela está sendo vendida a granel. Uva passa, ameixa, né? Exatamente. E também existem alguns produtos que são fracionados, que também dispensam o uso de informações nutricionais ou algum rótulo. Por exemplo, eu acredito que vocês já viram em padarias, até em supermercados também, tábua de frios. Não tem a necessidade de ter rótulos, porque aquele alimento ele foi fracionado. Basicamente isso. O primeiro alimento, todo completo, tem o rótulo. Mas quando ele é fracionado, né? Não tem a necessidade de ter um rótulo. E alimento in natura, por exemplo, o milho. A gente passou a época do São João agora e vendemos bastante milho. Mas o milho, quando você encontra ele em algum supermercado, ele vai estar descascado, ele vai estar embalado, mas não necessariamente não tem um rótulo. Às vezes tem a identificação do preço ou do peso, mas um rótulo não, porque aquele alimento ele não sofreu nenhum grande processamento ou adição de ingrediente, ele é um minimamente processado. Minimamente processado é basicamente isso. Você ou descasca ou retira alguma coisa, mas não interfere na integridade do produto, não descaracteriza aquele produto. É exatamente isso. Quando Jaqueline falou a questão dos alimentos que são isentos, né, eu pensei justamente nos minimamente processados. Por exemplo, nos supermercados a gente encontra aquelas bandejas de frutas. Elas são muitas vezes lavadas, né, descascadas, cortadas às vezes em cubos, em diferentes formas geométricas, só para atrair o consumidor. Mas ela não sofreu nenhum tipo de processamento, ela só foi minimamente processada, só ocorreu um processo de corte mesmo e embalado. Por isso só vem o nome do produto mesmo e o peso. Não é obrigatório ter uma informação nutricional. Ele é in natura. Eu não alterei o sabor daquele alimento, não houve acréscimo de nenhum ingrediente. Eu só minimizei o processamento. Quando o consumidor chegar até ele já vai poder diretamente se alimentar, comer. Não vou precisar chegar em casa, lavar, cortar, pensando nessa qualidade, na melhoria da qualidade de vida, né? Que a gente sabe que a correria no dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo de cortar frutas e levar para comer durante o dia, né? Então, os supermercados estão pensando nessa praticidade ao consumidor. Então, é uma forma de ajudar o consumidor não deixar de consumir esses alimentos que são importantíssimos, como a gente já falou, em relação à saúde, e ele fica isento dessa obrigatoriedade do rótulo, já que é um produto in natura. Certo. Em relação aos alimentos fracionados que Natália
fez menção, também muitas vezes vem a indicação, pelo menos, da data de validade. Sim, exato. É só o peso, geralmente é só o peso, a data de validade e o valor do produto, né, na etiqueta. Na verdade, é a data da embalagem, que ele foi embalado, Exato. e a data de validade. Isso mesmo, Isso. Natália. Pronto. É basicamente isso, porque ele está sendo manipulado em frente ao consumidor, aqueles alimentos. E, em sua maioria, é manipulado na frente do consumidor. Aí também não é necessário você, de fato, rotular aquele alimento. Certo, compreendido. Vocês acabaram já fizeram menção da importância de consumo de certos alimentos, né, para a saúde. E aí, hoje, é importante, assim, para a gente retomar e aqui já encaminhar a finalização do programa, para a gente poder pensar que atualmente realmente aumentou a ingestão de guloseimas, biscoitos, bolachas, salgadinhos, embutidos, de esses alimentos. E aí, o que vocês têm a falar sobre esses alimentos, assim, para a gente reforçar? Bem, a gente sabe que no momento atual, né, a gente saiu de uma quarentena mais rígida, onde toda a população precisou ficar dentro de casa. Isso, querendo ou não, vai aumenta a ansiedade da maioria da população, isso é um fato. As pessoas ficam mais ociosas e acabam sentindo bastante ansiedade e ingerindo grande quantidade desses produtos. O que é importante salientar é o seguinte, a gente não condena nenhum desses produtos. Eu acho que cada um pode consumir guloseimas, salgadinhos, como uma forma de realmente comer um alimento, comer um produto que você gosta. Agora, sabendo que não é indicado consumir eles constantemente, uma vez que o alto índice de gordura desses alimentos, que a gente sabe que muitos deles têm gordura trans, o alto índice de açúcares, o alto índice de sódio, isso vai afetar a nossa saúde posteriormente. E como a gente está em tempos de pandemia e quer fortalecer o nosso sistema imunológico, esses alimentos eles não são indicados. Ou seja, pode consumir? Pode, só que não pode consumir exageradamente. Isso é bastante importante salientar. Em relação a isso que a Natália falou, é importante também a gente lembrar dos alimentos regionais, né? Por exemplo, passamos agora na época do São João. Teve o milho, que a gente foi muito consumido, seja na forma de canjica, pamonha, cozido, independente disso. E um ponto importantíssimo da gente ressaltar é a questão da segurança alimentar e nutricional, que ela é embasada, né, na lei da alimentação adequada. Isso é muito importante, que a gente sabe que todos têm direito a uma alimentação de qualidade e na quantidade adequada. Muitas pessoas, a gente sabe, embora seja uma lei, a gente sabe que as pessoas não têm acesso. Muitas vezes não tem um alimento de qualidade e não tem uma quantidade suficiente. Como a Natália falou, agora nesse tempo da pandemia, justamente as pessoas consumiram muito guloseimas, doces ou produtos gordurosos, e a gente tem que lembrar o quê? Tem que ter uma alimentação harmoniosa, seja na quantidade, seja na qualidade. Exato. Só para finalizar, eu gostaria de falar que vem sendo a Anvisa está com uma proposta de fazer mudança na rotulagem de alimentos. Ela foi, inclusive, teve uma proposta do IDEC, uma vez que vai ser que o objetivo é colocar triângulos de aviso em que se aquele alimento ele tem muita gordura ou muito açúcares ou muito sódio na frente do produto, na frente do rótulo, para avisar aquele consumidor. Só complementando o que a Natália acabou de falar, é a questão do semáforo, do sinal mesmo de trânsito, o vermelho, o amarelo e o verde. Eles estão querendo, a Anvisa está querendo padronizar e colocar nos alimentos, por exemplo, um salgadinho, tá lá o semáforo e colocar o vermelho, ou seja, tem que ter cuidado naquele consumo, que ele é rico em sódio, ou atenção no alimento que tem uma quantidade elevada de açúcar, ou o verde que é para consumir, independentemente, pode consumir à vontade, que no caso aí a gente sabe que são as frutas, né, e as hortaliças.
Mas é isso que a Natália está falando, mas ainda está em construção, né? Eles ainda estão padronizando e vão ver se vão torcer, né, para que unificar, porque isso, essa forma deles expressado na forma de sinal, vermelho, o amarelo e o verde, vai facilitar o consumidor. Certo. Então, só para reiterar algumas informações, né, que Marconi falou, nós devemos observar que é uma questão, inclusive, é um direito humano, né? Está lá dentro da Carta dos Direitos Humanos, né, os direitos universais, que é o direito à alimentação e que essa alimentação ela seja adequada, né? E de qualidade, não apenas em quantidade, mas em qualidade, né? E o que a gente está chamando a atenção aqui, né, nesse programa. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês para construir esse momento conosco. Passo para vocês fazerem as considerações finais e para a gente encerrar a nossa conversa. Então, eu queria agradecer o convite a todo mundo que está assistindo, né? Também um prazer estar aqui com Jaqueline Marconi, grandes colegas de ED, e eu espero que todo mundo compreenda a importância dos rótulos com esse vídeo, uma vez que ele vai não só afetar no nosso financeiro, mas também principalmente na nossa saúde. A gente tem a plena compreensão do que está contido ali naquele alimento e do que cada informação significa. É verdade, Natália. Eu também quero agradecer a Jaqueline. Também foi um prazer fazer esse programa junto com Natália, né, e Jaqueline, e falar a importância realmente da gente observar o rótulo de alimento, né? A partir de agora, quem antes está vendo esse vídeo e antes não tinha o costume de olhar, vai lembrar e vai dar uma olhada, nem que seja na tabela nutricional, na lista de ingredientes, vai ficar com uma curiosidade em saber aquelas informações que estão ali e que são tão importantes para contribuir para a nossa saúde. Então, só agradecer mesmo o convite. Obrigada e esperamos você no próximo ED Conversa. Até lá!